Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês esse tapetinho lindo aqui que eu chamei de tapete Ágata, porque eu achei ele bem bonitinho, bem fácil de fazer, e aí eu quis trazer para vocês também fazerem aí, porque é um tapete bem econômico, rápido, tá? E vocês vão poder estar fazendo aí qualquer tamanho, inclusive se vocês quiserem fazer o jogo para cozinha, eu mostro para vocês como fazer aí a passadeira, tá bom? Eu utilizei os tons de azul, utilizei aqui tonzinhos de verde musgo, mas você preferir pode estar utilizando também multicolor, tá? Para ficar aquele mesclado bonito também. Esse modelo eu gastei 288 gramas de fio aproximadamente, que é o que você vai estar gastando para fazer. Ele ficou com 74 centímetros de comprimento por 47 de largura. Então, para um tapete pequeno, ele é um tamanho ideal, tá ok? E aí, eu espero que vocês gostem. Se vocês quiserem me marcar nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram na descrição do vídeo e a lista de materiais vocês acompanham durante o passo a passo. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e compartilhem com quem vocês gostam, quem gosta de crochê no grupo de WhatsApp ou Facebook. Eu vou ficar bem agradecida com o engajamento de vocês. Vamos lá então? Então, para o nosso passo a passo, eu vou estar utilizando a cor azul bebê, azul petróleo. Tá utilizando também o verde musgo, todos na numeração 6. Vou trabalhar com agulha 3,5 todo o trabalho. Você vai precisar também de tesoura e cola para arremates. Vou começar aqui com a cor azul bebê. Vou fazer aqui uma laçada inicial, prender o fio. E nesse nozinho aqui, a gente vai fazer um total de 19 correntinhas, tá? Fiz 1, 2, 3, 18, 19. Fiz aqui 19 correntes. Vou laçar a agulha e vou vir aqui na 7ª correntinha, contando aqui, ó, da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou inserir ali, tá? Então, laço e venho aqui no 7ª correntinha. Vou puxar o meu fio e eu vou fazer aqui o meu ponto alto, tá? A gente vai ficar com essa argolinha aqui. Laço, no próxima correntinha, vou fazer mais um ponto alto. Laço na próxima corrente, ponto alto. Ficaremos com um grupinho de 3 pontos altos, tá? Faço uma corrente de espaço, pulo uma corrente de base. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Faremos aqui mais um grupinho de 3, tá? Laço no próxima correntinha, outro ponto alto. Uma correntinha de espaço, vamos fazer o nosso último grupinho. Pulo um de base, tá? E no próximo, começa a fazer mais um grupinho de um ponto alto em cima de cada correntinha. 2 e o terceiro. Veja que aqui faltou 2 correntinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha e prender com um ponto alto na última correntinha. Vai ficar assim. Vou subir aqui 3 correntes. Vou virar o meu trabalho. E aqui dentro dessa primeira correntinha de espaço, eu vou colocar um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto dessas 3, tá? No grupinho. Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3. Ficamos com um total de 5 pontos altos. Então, aqui,
agora em diante, sempre será 5 pontos altos no começo. Agora, eu vou separar aqui com 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas de espaço, eu vou pular tudo isso aqui, ó. O espaço, esses 3 pontos altos e esse outro espaço. E lá nesse último bloquinho, no caso, tá? Vou colocar aqui meu ponto alto. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto. Aqui, nessa alcinha, eu vou colocar aqui dentro um ponto alto, igual a gente colocou no começo, no espaço. E, em cima dessas correntinhas que a gente virou aqui, eu vou colocar um ponto alto. E assim fica 5 pontos no começo, 5 aqui no final, separados por 5 correntinhas de espaço. Faça 3 correntinhas, vire o seu trabalho. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Assim. Agora, chegamos na parte das 5 correntinhas. Quando tiver 5 correntinhas, vocês vão fazer 3 e prender com um ponto baixo no meio delas. Assim. Fiz meu ponto baixo, faço mais 3 correntes e volto a fazer um ponto em cima de cada um de base. E aqui, nessas 3 correntinhas que você subiu, você vai fazer o último ponto, tá? Então, sempre será 5 pontos no começo, 5 no final. E essa aqui vai ser o nosso desenho da nossa trama, tá? Essas duas carreiras agora serão repetições, tá? Vou repetir essa primeira aqui. Volto fazendo, ó, 1, 2, 3 correntinhas, viro meu trabalho, ponto alto em cima de ponto alto, até totalizar os 5. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Laço e vou aqui do outro lado, prender ponto alto sobre ponto alto. Certo? Agora, vamos fazer essa segunda carreira aqui de repetição, que é... Faz as 3 correntinhas, vira o trabalho, ponto alto sobre ponto alto, até completar os 5 pontos. 4, 5. Cheguei aqui na alcinha, agora serão 3 correntes, um ponto baixo aqui no meio das correntinhas, mais 3 pontos, 3 correntes, desculpa. Laço e faço aqui, ó, os 5 pontos altos. Certo? E vai ficando assim. Agora, vocês vão só repetir isso aqui, ó, esses que a gente fez aqui, tá? Então, uma hora vai ser 5 correntinhas no meio, no próximo será 3 correntinhas com ponto baixo, 3 correntinhas e sempre 5 ponto alto, tanto no começo quanto no final. Vocês vão fazer isso aqui até atingir o tamanho que vocês querem, tá bom?
eu conto por essas traminhas aqui do meio, tá? Aqui é uma, aqui é duas. Então, a gente vai fazer a terceira e assim eu vou fazer até ter 10 desses aqui, tá? Quando eu chegar aqui nas minhas 10, eu volto com vocês. Ó, pessoal, já fiz aqui as 10, tá? Contando aqui, ó, essa traminha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o tamanho para fazer tapete menor que eu estou fazendo. Para fazer passadeiras, vocês vão continuar fazendo essa traminha até mais ou menos umas 28, eu considero um tamanho bom. Aí, 28 para cima, né? Um tamanho bom para passadeira. Para o tapete menor, 10 desses aqui eu já acho o tamanho suficiente. Mas você vai fazer o tamanho que você quiser, tá? Não tem segredo, é só ir fazendo as traminhas até atingir o tamanho que vocês querem. Chegando aqui, quando você termina essa 10ª traminha, eu vou fazer aqui novamente os 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer as 5 correntinhas. E vou fazer os meus 5 pontos altos aqui. E aqui você para, tá? Ele tem que parar nessa alcinha de 5 correntes, tá bom? Depois que você fez todas as suas traminhas, porque aqui o desenho vai mudar no meio, tá bom? Então, você faça a quantidade que vocês querem de traminhas e aqui você vai parar nas 5 correntinhas, tá bom? Agora, você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas, que são equivalente a um ponto alto e uma correntinha de espaço. Viro o trabalho, vou pular a segunda aqui, tá? O segundo ponto e vou fazer um ponto alto, 2 e 3. Porque a gente tem que terminar igual a gente começou com aqueles bloquinhos, lembra? Então, aqui eu fiz o meu primeiro bloquinho, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar, vou pular aqui uma correntinha. Na segunda, eu coloco um ponto alto. Na próxima, outro ponto alto. Na próxima, o terceiro. E aí, vai ficar faltando uma correntinha de espaço aqui no final, tá? E a gente fica com esse bloquinho aqui e separa por uma corrente de espaço. Eu já vou aqui, ó, no primeiro pontinho e coloco, começo a fazer meu bloquinho. Um, no próximo, outro. E no próximo, outro. Veja como tá ficando, tá? Agora, aqui no final, faltou 2 pontos, eu vou fazer uma corrente de espaço, pulo esse aqui, e no último, eu prendo, bem em cima das correntinhas, e eu vou prender o meu último ponto alto. Tá bem? Então, tanto no final do tapete, da base aqui, como da passadeira, tem que terminar assim, tá bom? Com um espacinho no começo, um espacinho no final. E 3 bloquinhos aqui no meio. Agora, eu viro assim meu trabalho para lateral, tá? Chegando aqui no final, eu vou laçar a minha agulha aqui dentro, ó, puxando o fio, fazendo aqui um ponto baixo e levanto mais 2 correntinhas, ó. Dessa forma. Que aí aqui vai ser equivalente ao meu primeiro ponto alto aqui da volta. Laço e vou colocar mais 2 pontos aqui dentro. Vai ficar um bloquinho de 3 pontos altos, assim, ó, deitadinho de lado, tá? Uma corrente de espaço, eu vou pular aqui essa fileirinha, tá? De ponto alto, e vou na próxima. E vou colocar bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma corrente de espaço, vou pular aqui o próximo, a fileirinha, e vou nessa aqui, tá? Então, você vai trabalhar toda a lateral dessa forma, fazendo uma corrente de espaço, pulando a carreirinha. Na próxima, você coloca o bloquinho. E uma corrente de espaço. Vai fazendo assim
até chegar aqui nesse espacinho na curva pra gente fazer juntos. Então, eu já cheguei aqui no meu cantinho, fiz aqui a minha correntinha de espaço, e eu vou vir aqui no último, e vou fazer aqui um bloquinho de 3, eu vou já inserir aqui conforme eu vou arrematando já o meu fiozinho aqui do começo, tá? 2, 3. Que aí aqui o meu fio já fica pra trás, depois eu passo uma colinha e arremato ele. Fiz aqui os meus últimos 3, vou fazer uma correntinha de espaço e vou virar aqui no mesmo lugar, no mesmo espaço eu coloco mais 3 pontos. Vai ficar esse leque aqui no canto, tá? De 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma corrente de espaço. Vou pular esse bloquinho, vou vir nesse próximo espaço e vou fazer um Vzinho aqui, ó. De 2 pontos, uma corrente de espaço e 2 pontos altos juntos. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espacinho aqui e vou fazer outro Vzinho. De 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos nesse mesmo buraquinho. Então, vai ficar assim, tá? 2 Vzinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha em cada um desses intervalos aqui. E agora, eu faço uma correntinha de espaço e nesse aqui do canto é com 3 pontos altos, tá? Então, eu já faço 1, 2, 3 pontos, uma corrente de espaço e viro aqui fazendo os outros 3. E agora, a lateral será da mesma forma que a gente fez ali. Uma corrente de espaço, vou pular essa carreira e na próxima vou fazer meu bloquinho de 3 pontos. Uma corrente de espaço, pula outra fileirinha, no próximo bloquinho. Uma correntinha, viro e o bloquinho. Continue fazendo assim até chegar lá nessa outra curvinha que a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Aqui no canto, então, tô fazendo novamente, ó. Fazer o bloquinho aqui de 3 pontos. Uma correntinha de espaço. Novamente, 3 pontos. No mesmo lugar. Terminei esse leque, faço uma corrente de espaço, agora vamos fazer aqueles Vzinhos de 2 pontos aqui. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente de espaço, novamente o Vzinho de 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos. E aí, para finalizar a nossa volta, vou fazer uma corrente e aqui já tá o bloquinho que a gente começou a volta. Então, eu vou laçar e vou vir aqui, fazer os outros 3 pontos que ficou faltando pra gente fechar, ó. Que esse aqui é o Vzinho do canto, tá bem? E pra fechar, eu vou finalizar assim. Assim, eu vou fazer todas as voltas e eu finalizo da mesma forma. Eu vou vir aqui nessa segunda correntinha aqui de cima, tá? Já vou vir direto, vou puxar o fio, dando uma pequena alongada, para ser como se fosse a minha correntinha de espaço, tá? Eu não fiz nenhuma correntinha, já inseri logo, vou fazer novamente. Terminei o ponto alto, vou finalizar, ó. Aqui, puxo o fio, alongo um pouco e faço um baixíssimo. Agora, aqui eu levanto um pouquinho, tá? E insiro novamente para fazer um ponto baixo. Que aqui eu vou iniciar o meu ponto alto. Vou fazer 1, 2 correntes, vou laçar e vou fazer aqui mais 2 pontos. Para ficar com um bloquinho de 3 pontos, tá? Dentro desse leque. Agora, eu vou fazer a carreira toda desse jeito, com um bloquinho, tá? Laço, vou no próximo espaço, faço bloquinho de 3 pontos.
uma corrente, próxima alcinha, 3 pontos. E aqui eu vou fazer por toda a volta, em cada espaço que vocês verem uma correntinha, né, que a gente fez da carreira anterior, vocês vão colocar um bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente. Quando chegar no canto, vocês vão fazer, ó, um bloquinho de 3 aqui também, ó. Aqui, nesses vezinhos aqui dentro dos vezinhos, vocês vão colocar os 3 pontinhos. Faz uma correntinha, 3 pontinhos, faz uma correntinha, 3 pontinhos, em todo o trabalho, tá? Quando chegar aqui novamente, eu venho com vocês. Ó, eu voltei aqui só pra não ficar com dúvida, tá? Nessa voltinha aqui, que muita gente pode ficar com dúvida. E, ó, vou colocar aqui nesse vezinho apenas um bloquinho de 3, tá? Não vai fazer lequinho nele. Faz uma correntinha de espaço, vou aqui no próximo espaço, vou fazer bloquinho de 3. Uma correntinha aqui dentro do vezinho, vamos colocar o bloquinho. Uma correntinha no próximo espaço entre um vezinho e outro. Bloco, uma correntinha dentro do vezinho, novamente. E assim a gente vai trabalhar essa parte oval, apenas colocando esses bloquinhos aqui, tá? Não tem nenhuma diferença da parte da lateral. Correntinha, e dentro aqui do meu último canto, vou colocar os 3 pontos. E aí, eu vou seguir fazendo a lateral do mesmo jeito, tá? Agora sim, eu vou voltar no finalzinho aqui pra mostrar pra vocês. Chegando aqui no final, vou fazer daquele mesmo jeitinho que eu encerro, tá? Vou fazer aqui, ó, alongar o meu fio, vou vir aqui no pezinho do meu ponto, tá? Alongar um pouco e fechar aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou inserir aqui, fazer meu ponto baixo pra mim subir a próxima carreira. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa lateral eu já marquei aqui com os meus marcadores pra mostrar pra vocês onde vocês vão ter a diferença na volta, tá bom? Aqui, ó, logo após o leque, tem esse bloquinho de 3 pontos. Então, aqui eu coloquei o meu primeiro marcador. E aqui, nesse bloquinho aqui também, eu coloquei, tá? Antes aqui do leque. Vou mostrar aqui direitinho pra vocês. Então, tá aqui o meu leque, eu coloquei um aqui, bem em cima do primeiro pontinho aqui do leque, tá? E aqui, também eu coloquei aqui, no caso, no segundo dessa volta, tá? Então, vão ficar aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços de um marcador para o outro, tá? Nessa parte aqui. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui. Tá aqui o leque, tem esse ponto aqui em cima, esse grupinho. Depois dele, no primeiro espaço, eu vou colocar aqui o meu marcador, tá? Só para sinalizar aqui a minha volta. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai dar aqui no primeiro ponto que a gente tá começando. Vou colocar bem em cima aqui do pezinho aqui, tá? Esses 6 espaços serão onde a gente vai colocar o nosso ponto de aumento. Então, vocês quiserem marcar ou colocar um fiozinho de outra cor para estar sinalizando. Aqui eu subo 2 correntinhas e vou fazer aqui 4 pontos. Esse foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora, esse bloquinho será de 4 aqui, tá? Então, esse é o primeiro. Então, faço uma corrente. Aqui, eu volto a fazer 3. 1, 2, 3. Gente, tá escurecendo um pouco aqui, porque vai chover. E aí, tá ficando fechado o tempo, tá? E aí, acabou escurecendo um pouco aqui o vídeo. Mas, ó, aqui o primeiro da volta é de 4 pontos. Aqui, como a lateral, já vai ser 3. Então, a gente vai fazer os bloquinhos de 3 até chegar ao próximo marcador, que é onde a gente vai fazer a volta, colocando 4 pontos.
Então, eu vou dar uma acelerada aqui na parte lateral, porque na lateral não vai mudar nada, gente. Sempre vai ser com 3 pontos, tá? Separados por uma corrente de espaço. Então, fiz aqui o meu último bloco da volta, vou laçar aqui e vou no marcador e vou colocar os 4 pontos. Então, aqui, a gente lembra que vai fazer por 6 vezes 4 pontos altos. Olha só, um bloquinho de 4, uma corrente, laço no próximo, 4 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 4. Então, vejam aí que eu já fiz aqui, tá? Os bloquinhos aqui na parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 4 pontos em cada espaço. Agora, eu volto a fazer os bloquinhos de 3 na lateral, bom? E aí, no próximo marcador, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar, em vez de 3, 4 pontos aqui no primeiro marcador, até finalizar a volta. Então, vamos finalizar aqui juntas, olha só. Venho aqui em cima do pontinho, alongo um pouquinho meu fio e faço um baixíssimo. Volto aqui dentro, laçando, puxando e fazendo um ponto baixo. Agora, aqui, a gente vai fazer dentro também desses pontinhos. Então, eu vou começar aqui fazendo 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, eu vou fazer mais um ponto. Será apenas 2 pontinhos, tá? Uma corrente, vou aqui no meio desses pontos, ó. E vou fazer 2 pontos altos. Tá bem? Então, aqui vai ficar 2 pra cá, 2 pra cá. Bem no meio deles, eu coloco o meu grupinho de 2. Agora que eu cheguei aqui na lateral, tá? Logo após esse meu grupinho de 4, eu volto a fazer 3 pontos. Então, um grupinho de 3 na lateral. E eu vou fazer até chegar lá na outra ponta para mostrar para vocês. Então, veja que eu cheguei aqui já no meu primeiro bloquinho, que é onde eu vou fazer o meu primeiro grupinho de 2, tá? Fiz a correntinha e aí dentro dele eu começo fazendo grupinho de 2 pontos, uma corrente de espaço. Aqui nesse espaço também vou colocar 2, tá? Uma corrente no meio novamente. Dois grupinhos. E aqui eu vou fazer por toda a volta grupinhos de 2 pontos altos até chegar ali no último grupinho dessa volta, ó. Por que que a gente faz só 2? Para não ficar embabadando o seu trabalho, tá bom? Por isso que nessa parte aqui, a gente coloca só 2 para referir ao aumento nessa parte. Então, eu vou fazer até... Aqui, ó, cheguei no último bloquinho. E nele eu faço no meio aqui, meu último grupinho de 2. Então, na volta serão só 2 pontinhos, tá? Aqui. E agora, na lateral, eu volto a fazer os 3 pontos. Uma corrente, logo após aqui, os 4 pontos da carreira anterior, já volto a fazer o meu bloquinho, tá? E eu vou fazer isso até o final. Vou fazer novamente aqui essa parte com 2 pontinhos, igual fizemos esse, tá? E aí, eu finalizo para começar a outra volta. Então, eu vou vir aqui, ó, já retirei os marcadores, porque no momento eles não vão me servir, tá? E aí, eu vou vir finalizar aqui minha carreira
colocar aqui dentro e vou subir aqui no ponto alto, tá? E vou fazer agora 2 pontos altos aqui, porque agora será grupinho de 3, tá? Separados por uma corrente. E eu vou fazer por toda a volta dessa forma, tá, gente? Será 3 pontos em cada espacinho desse aqui, separados por uma corrente, tanto na parte oval quanto na parte lateral. Vocês não vão mudar e aumentar nada. E serão 2 carreiras assim. Essa é a primeira, vou fazer essa e mais uma, tá? Apenas com bloquinhos de 3 pontos. Aqui na parte oval, em cada intervalinho, tá bom? Não muda nada. Ó, já terminei as minhas 2 voltas com bloquinhos de 3, tá? E eu já usei aqui os marcadores na minha parte oval para marcar o nosso aumento, tá? Bem, aqui temos aquele primeiro lequinho e eu vou me guiar por ele, tá? Temos aqui esses bloquinhos que estão em cima, na direção bem no meio do meu Vzinho aqui. E logo após ele, no primeiro espaço, eu coloquei o meu primeiro marcador. E aí eu conto a partir dele, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e no 12º, no 12, eu coloco o meu outro marcador. Porque serão 12 espaços onde a gente vai fazer o nosso aumento, tá? E veja que ele deu bem em cima aqui da direção do nosso leque também, tá? Então, tá aqui os 3 pontinhos e aqui logo à frente temos os primeiros espaços. Então, na parte oval serão 12 espaços. E eu vou marcar aqui no outro lado também, tá? Ó, temos aqui o meu leque e aqui tá um ponto, tá? Em cima dele, 2, 3. E aqui logo à frente eu coloco o meu marcador. Conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no meu 12º, eu coloco o marcador. Então, quer dizer que eu já vou iniciar a minha volta aqui fazendo também um aumento, tá? Então, eu já coloquei aqui no espaço, tá? Vou subir aqui meu ponto alto, como eu faço com ponto baixo e 2 correntes, e vou fazer mais 3 pontos. Porque agora será bloquinhos de 4 nessa curva. Uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço e vou fazer os 4 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 4 pontos. 2, 3, 4. E aqui, eu já chegando no marcador, vou fazer o último, com 4 pontos. Opa. 3, 4. E agora, a parte lateral, eu volto a fazer os 3 pontos, tá? De bloquinho. 2, 3. Então, para não ficar muito longo, vou mostrar só essa parte oval, que é onde tem o diferencial, tá? Então, aí será um total de 12. Aqui tem os 4, né? Porque a gente começou no meio, mas aqui já tem os 8 que a gente vai finalizar. E aqui, vocês vão fazer, ó, bloquinho sobre bloquinho aqui nos espaços, tá? E quando chegar aqui no primeiro marcador, você faça 4 pontos, até ter um total de 12, chegando aqui no final. Então, fiz a minha lateral, olha só, chegando aqui na parte oval, uma corrente de espaço no primeiro marcador, eu já começo a fazer os bloquinhos de 4. Uma corrente, próximo, 4. Então, você vai fazer isso aí por toda a parte oval, tá? Com esse pequeno aumento aqui, colocando 4 pontos.
em cada espaço até completar os 12. Vai fazer a parte lateral também com 3, voltar aqui no primeiro marcador, colocar os primeiros pontos, tá? Os primeiros do aumento, até chegar aqui no final, finaliza a carreira e a gente volta. Terminando aqui minha volta, agora eu posso fazer a finalização tradicional, fazendo apenas uma correntinha e prendendo aqui em cima com ponto baixíssimo, porque agora eu não vou precisar trabalhar diretamente aqui no meio. Então, laço aqui, vou no próximo ponto e vou trabalhar meu ponto baixo. O próximo, laço, fazendo ponto baixo. E essa carreira será apenas pontos baixos, tá? Aqui no espaço também. E um ponto em cima de cada um de base. Não tem aumento, não tem diminuição, é para fazer apenas ponto baixo em cima de cada um de base. Cada correntinha também você tem que fazer um ponto baixo. Faça isso por toda a volta. Chegar no final, a gente já vai arrematar o fio, tá? Vou fazer junto com vocês, pra gente partir pro próximo passo. Então, vamos finalizar aqui junto, tá? Já dei toda a minha volta com pontos baixos. Aqui eu já até cortei meu fio, porque a gente já vai finalizar, tá? Vou vir aqui em cima do meu primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo meu fio, eu tô aqui com a agulha de tapeceiro, você também pode tentar fazer isso com a agulha mesmo, tá? Passando esses pontinhos aqui pra dentro. Vou finalizar assim, porque eu acho que o acabamento fica melhor. Então, eu vou vir aqui no próximo, tá? Vou pular esse primeiro, no próximo eu vou inserir aqui dentro, puxando assim. Ok? E agora, eu vou vir aqui dentro desse nosso ponto que a gente finalizou, colocar a minha agulha pra sair lá embaixo, trazendo o fio. E aqui a gente fica com essa correntinha aqui em cima, ok? Agora, aqui, eu passo entre alguns pontos aqui por dentro, tá? Com a própria agulha mesmo. Pra esconder esse fio. Depois, eu venho com um pinguinho de cola, tá? Pra poder firmar mais esses pontinhos aqui. Ó. Isso aqui, no esticadinho pra ficar bem escondidinho aqui, tá? E aí, eu passo o pinguinho de cola e corto o meu fio. Agora, a gente vai pro próximo passo. E agora, eu vou utilizar o verde musgo para fazer aí o cabinho das minhas tulipas. Você pode estar utilizando também uma linha mesclada, tá? Da sua preferência, na cor verde, para fazer as folhinhas. Então, você utiliza aí ou barbante ou multicolor, fica ao seu critério. Então, vou fazer aqui a minha laçada direto na agulha, tá? Fazer aqui o meu lacinho inicial. E aí, eu vou começar fazendo um ponto alto falso, né? Que a gente fala. Laço aqui, já direto na agulha, com um lacinho aqui. E venho no ponto alto aqui, qualquer um desses pontos baixos, e faço aqui o meu primeiro ponto alto, ok? Ou você pode iniciar também fazendo aqui um ponto baixo, subindo 2 correntes, para dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui meu ponto, faço mais 2 correntes de espaço, tá bom? Se você for iniciar da forma tradicional, você vai ter que fazer um ponto baixo, mais 4 correntinhas, certo? Então, aqui, fiz um ponto alto, 2 correntes, e vou no mesmo lugar, faço um ponto alto. Fiz o meu primeiro vezinho. Laço, vou pular 2 pontos de base. Então, pulo aqui 2 pontos baixos, eu vou no próximo, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Novamente, laço, pulo 2 de base e vou fazer aí o meu vezinho de um ponto, 2 correntes e mais um ponto no mesmo lugar. Esse vai ser o padrão por toda a volta, então eu não vou modificar nada, não vou fazer nenhum aumento, nenhuma diferença na parte oval. Vocês vão apenas fazer esse padrão pulando 2 pontos de base e fazendo esse vezinho. Pulo 2 de base e faço o vezinho, sem nenhuma correntinha de espaço entre um vezinho e outro, apenas aqui no meio que vocês vão fazer
2 correntinhas. Eu vou fazer por toda a minha volta. Chegando aqui no final, eu venho com você. Então, agora eu cheguei aqui no final, deu certinho. Caso não dê, às vezes fica faltando um ponto ou sobrando, não tenha problema em fazer adaptações. Às vezes você precisa pular 3 ou pular só um para dar certinho aqui no final. Mas o meu deu certo e eu venho aqui em cima no meu ponto e vou finalizar com ponto baixíssimo, tá? Eu vou caminhar até o meio aqui para finalizar e cortar o fio, para o arremate ficar mais escondidinho, tá? Puxei aqui, corto, que aí eu vou vir com a tulipa aqui em cima e eu já vou esconder os fios, tá bom? E agora, para trabalhar a tulipa, eu vou usar esse azul petróleo. Então, eu vou vir aqui, da mesma forma, vou laçar aqui na agulha, tá? Prendendo meu fio. E eu vou começar aqui na direção mesmo onde a gente fez esses bezinhos. Laço na minha agulha, venho aqui dentro dele e vou fazer assim, como se fosse fazer um ponto alto, e deixo na agulha, tá? Laço novamente, vou como se fosse fazer um ponto alto, tirar só uma vez, deixo na agulha. E a terceira vez também. E vou ficar aqui com 4 laçadinhas na minha agulha. E agora eu vou tirar tudo junto, ó. Dessa forma, ok? Eu vou passar esse fio pra cá pra eu já ir escondendo ele, arrematando. Ó, vou fazer 1, 2 e 3 correntinhas, tá? Serão 3 correntinhas de espaço de uma tulipinha pra outra. Laço eu vou fazer da mesma forma. Tiro, deixo na agulha, laço, tiro, deixo na agulha, laço, tiro e deixo na agulha. Agora, eu vou pegar tudo junto e tirar. Aí, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou para o próximo e vou fazendo isso até o final. Na parte oval também vai ser a mesma coisa. Eu não vejo necessidade de aumentar as correntinhas aqui na parte oval, porque o meu trabalho, ele não tem perigo de embabadar, tá? Os pontos não ficaram muito esticadinhos. Se seu tapete ficar muito esticado, aí talvez você tenha que aumentar e fazer 4 correntinhas aqui, em vez de 3, tá? Mas, no meu caso, eu acredito que os de vocês também possa ficar parecido o meu, então não vai ter necessidade, você pode fazer apenas 3 correntinhas, tá bom? Porque ele vai ficar ajustado, tá? E a quantidade aqui, gente, é muito pouquinha, tanto do verde, vocês vão utilizar bem pouquinho mesmo material, e aqui também das tulipinhas eu não gasto muito, tá bom? É bem pouquinho. Então, chegando aqui no final, já fiz as minhas 3 correntinhas, eu vou prender em cima aqui da tulipinha, tá? Bem em cima, no pezinho dela, com ponto baixíssimo, tá? Vou caminhar aqui mais ou menos para o meio, com pontos baixíssimos só para meu fio ficar mais no centro. Que aí aqui, quando eu for passar a próxima carreira, vai esconder esses fiozinhos para me arrematar. Veja, como eu falei para vocês, eu não precisei fazer nenhum aumento aqui, tá? Porque o meu tapete já ficou certinho, tá? Eu vou fazer agora o meu aumento. Como que eu vou fazer? Aqui eu já marquei com os marcadores. Lembra que nós fizemos aquele bloquinho de 4 pontos altos aqui na parte oval? A gente fez aquele bloquinho, né? Então, na direção dele, aqui, logo à frente, eu coloquei o meu marcador. E aqui também, na direção aqui do último, eu coloquei meu marcador. Ai, a dicção tá ok. E aí, eu coloquei aqui na alcinha, tá bom? Então, daqui até o próximo, eu sinalizei que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente da parte da lateral, tá bom? Então, da mesma forma, vocês vão fazer aqui do outro lado. Vou pegar o meu marcador, vou vir aqui na direção dos meus 4 pontos e vou colocar o meu marcador aqui. Vou vir aqui na direção do próximo. Eu não conto, tá? Aqui a quantidade, porque vai variar aí do tamanho que vocês estão fazendo. Pode ter alguma alteração nos pontos que vocês tenham que fazer. Igual eu falei, que talvez não bata a divisão, então por isso que eu não conto.
Mas é só vocês virem mais ou menos na direção do aumento e colocar o marcador, que aí vocês vão saber mais ou menos a parte oval que vocês têm que fazer. Então, eu voltei aqui com o meu fio azul, bebê, e vou laçar e vou vir logo aqui também nessa alcinha. Vou prender com ponto alto. Dessa forma, tá ok? E aqui eu vou fazer mais um. Ficarei com 2. Em cima da tulipa, colocarei outro ponto. Em cima da alcinha, colocarei 2 pontos. Aqui eu já tô escondendo, tá? Pra arrematar o meu fio. Aqueles fiozinhos que eu deixei aqui pra arrematar junto. Em cima da tulipa, vou colocar o ponto alto. Então, vai ser assim por toda a lateral, tá? 2 pontos dentro da minha alcinha, das minhas correntinhas de espaço, e um ponto em cima da tulipa. É um tapete bem tranquilo de fazer, bem rápido também, tá? É pra você fazer uma boa produção aí. E até econômico também. Então, eu vou fazendo aqui até chegar no meu marcador. Chegando aqui, ó, a única diferença que vai ter é que durante toda essa parte oval eu vou colocar 3 pontos dentro da minha alça e mais um ponto em cima da tulipa. Então, 3 pontos. E em cima da tulipa, um pontinho. Então, para fazer o nosso aumento, por toda a parte oval, vocês vão fazer dessa forma. Na parte reta, será apenas 2 pontos nas argolinhas, ok? Então, vocês vão seguir fazendo assim, esse aumento, até chegar aqui no marcador. Após o marcador, você já começa a fazer igual eu fiz aqui no começo, tá bom? Chegando aqui no final, eu já venho pra gente começar a próxima carreira. Então, dei a volta aqui no meu trabalho, fiz aqui meu último ponto, vou prender aqui com um ponto baixíssimo pra gente subir a próxima carreira, tá? Depois eu arremato esse fiozinho que ficou aqui, gente. Então, eu venho aqui no próximo ponto, depois de fazer o meu ponto baixíssimo, deixa eu focar aqui. Eu vou vir aqui no próximo e vou fazer um ponto baixo. Lacei, fiz um ponto baixo, e aqui eu vou fazer uma alcinha com 3 correntes, 2, 3 correntinhas. Vou pular 2 pontos de base e no terceiro vou prender com ponto baixo. A gente vai trabalhar argolinhas agora. Essa de primeira de 3, essa próxima será com 6, tá? 5, 6. Vou pular 3 de base, ó. 1, 2, 3, e no quarto eu vou inserir e fazer um ponto baixo. Agora, vou voltar a fazer uma de 3, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Pulo 2 de base, no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6, vou fazer pular 1, 2, 3 e no quarto vou prender com um ponto baixo. Então, eu vou fazer essa sequência. Uma hora você vai fazer uma alcinha de 3, outra de 6. Uma hora, então, você vai pular 2 e outra hora você vai pular 3, ó. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 de base no terceiro, ponto baixo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou pular 1, 2, 3 e no quarto vou fazer um ponto baixo. Isso você vai fazer por toda a volta até chegar aqui no final. Então, eu já dei a volta aqui, eu vou finalizar aqui com 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, a gente tem que terminar com a alcinha de 6. A gente começou com a de 3, a gente termina com a de 6, tá? Vim aqui, prendo com ponto baixíssimo e eu já caminho aqui para o meio do meu ponto, ó, fazendo pontos baixíssimos nas minhas alcinhas. Venho aqui no meio, insiro, fazendo um ponto baixo, ok?
E aqui eu já laço e vou direto nessa argola de 6, vou fazer aqui ponto alto. E eu vou fazer um total de 8, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. Vou direto nessa de alcinha de 3 e prendo com ponto baixo. Laço, vou nessa próxima e vou fazer novamente. Grupinho de 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminei, já venho direto na alcinha de 3 e prendo com ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa sequência por toda a volta. Fazendo esse grupinho maior aqui de 8, prendendo com ponto baixo na alcinha menor. Estamos finalizando aqui e eu quero já convidar vocês, se você está assistindo esse vídeo até o momento, para deixar o seu like, curtindo esse vídeo e se inscrever no canal. Esse é um canal novo, tá? Tem pouco conteúdo de passo a passo, mas logo, logo ele vai estar gigante contando com a colaboração de vocês. Então, já curte esse vídeo, compartilha naquele grupo que você deve estar de crocheteiras da sua região, seja grupo de Facebook, WhatsApp ou até mesmo Telegram. Enfim, compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode aprender comigo a estar fazendo essas peças maravilhosas. Então, vamos voltar aqui. Fiz aqui o meu último grupinho, eu vou vir aqui no meu ponto baixo e prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, passando o primeiro ponto, tá? Com ponto baixíssimo. E aqui no segundo ponto, eu vou subir aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes, mais uma correntinha de espaço, tá? Que vai ser equivalente a um ponto alto e uma correntinha. Vou aqui no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto alto. Uma corrente de espaço no próximo ponto alto. Uma corrente de espaço, deixa eu puxar meu fio aqui, no próximo ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto. Uma corrente no próximo ponto alto. Então, eu vou ficar com um total aqui de 6 pontos altos separados por uma corrente de espaço. Tá? Então, eu vou pular, no caso, o primeiro e o último ponto. Então, a gente vai ficar com 6. Vou laçar, ó, vou pular aqui o primeiro ponto e no segundo eu vou inserir fazendo um ponto alto. Uma corrente, ponto alto no próximo. Vou repetir essa carreira toda nos lequezinhos aqui, colocando um ponto alto com uma correntinha de espaço, deixando sempre o primeiro e o último sem fazer. Olha só, novamente, não fiz no primeiro e nem no último, e aí eu já laço direto e vou pro próximo, tá? E assim vai ser toda essa volta. Então, agora vamos para a última carreira, vamos finalizar aqui com ponto baixíssimo aqui, ó. 1, 2, 3, na terceira correntinha que a gente subiu para fazer o nosso primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo, certo? E agora a gente vai fazer a nossa última carreira fazendo aqui, ó. Dentro dessa primeiro espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, voltar dentro dele e fazer o meu ponto picô. Vou aqui direto no próximo espaço, fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto nele, tá? E faço um ponto baixo. Outro picô. Novamente no próximo espaço. 3 correntes, volto no ponto baixo, vou para o próximo ponto baixo, 2, 3 correntes, volto em cima do ponto baixo, faço um ponto baixo.
E aqui no último espaço, eu vou fazer um ponto baixo e não vou fazer o picô, tá? Vou ficar apenas com 4 pontinhos aqui, picô. No último, eu fiz o meu ponto baixo. Aqui no meio, entre um leque e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Certo? Não faço picô nele também. Já vou aqui dentro do próximo leque, vou fazer um ponto baixo. E agora sim, eu volto a fazer o meu pontinho picô. Venho aqui dentro dele, ponto baixo. Próxima alcinha, 2, 3, ponto baixo. Próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo. No próximo, 3 correntinhas, picô, e o último aqui, terminar com ponto baixo. E assim vai ser a sequência, tá? Por toda a minha volta, aqui no meio, entre um leque e outro, faço meu ponto baixo, e no próximo, faço meu ponto baixo, e aí eu começo a fazer o picô a partir daqui, tá? Então, vai ficando assim a minha trama até o final. Chegando aqui no final, a gente já vai arrematar, cortar o fio e finalizar o nosso trabalho. E agora, finalizando aqui o tapete, já fiz aqui o meu último ponto baixo entre um leque e outro, e eu vou prender bem no pezinho aqui do nosso primeiro ponto picô com ponto baixíssimo, tá? Vou dar mais um nozinho aqui para ficar mais firme, prender aqui meu fio, e agora eu vou só esconder esse fio entre os pontos aqui, passar uma colinha e meu tapete já está prontinho, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Qualquer dúvida aí, vocês deixem no comentário. Me diga o que você achou desse modelo. Se você quiser fazer uma passadeira, como eu falei no começo, é só seguir fazendo os aumentos aqui. E se você fizer esse trabalho aqui, pode me marcar nas redes sociais que eu vou compartilhar com o maior carinho, tá bom, gente? Até a próxima!